Os livros são a fonte primordial do conhecimento da humanidade desde que a escrita foi inventada. Hoje, grande parte dos livros foi digitalizada e está na internet ou convertida em outras mídias, como vídeos e audiobooks. Mas muitos dizem que nada supera um livro, que existe algo especial entre o leitor e as páginas. E talvez isso possa ser verdade. Alguns livros conseguem mexer com a cabeça de várias pessoas. Mas você tem noção de que existe um livro de mais de 500 anos que até hoje nenhuma pessoa jamais conseguiu ler? E que diversos pesquisadores já tentaram decifrar o seu código, mas falharam? Como isso seria possível? Eu sou o Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você vai conhecer agora a história do livro que ninguém consegue ler. Um dos maiores avanços da humanidade foi o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, da escrita. Essa revolução permitiu que nós conseguíssemos passar conhecimentos adquiridos anteriormente para as futuras gerações. Já pensou se ninguém tivesse escrito nada e não houvesse, no mínimo, um modo de se relatar descobertas científicas e nem como registrar documentos? Provavelmente, ainda estaríamos bastante atrasados, tecnologicamente e socialmente. Porém, pelo fato de termos passado milhares de anos desenvolvendo formas de escrever, também conseguimos passar a decifrar línguas até então perdidas. Os hieróglifos do Antigo Egito, que por muito tempo pareciam impossíveis de serem lidos, hoje em dia são conhecidos. Se isso não bastasse, durante guerras é bastante comum que códigos sejam usados para que o inimigo não saiba o que você está falando. Pense bem, se você se comunicar de forma comum, basta o seu adversário capturar a sua mensagem, que ele logo vai saber o que você está preparando e poderá criar uma armadilha. Por isso, é necessário que códigos secretos sejam feitos. Os alemães, por exemplo, desenvolveram uma maneira até então única de fazer isso. Eles criaram uma máquina de escrever especial, de criptografia com rotores. Essa máquina especial foi denominada de Enigma, justamente pela dificuldade de se descobrir como o código funcionasse. Ela foi usada bastante na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, por eles acreditarem até certo ponto que ela era simplesmente infalível e que seu código nunca seria decifrado. Mas a história nos conta que a Enigma não era uma máquina infalível. Assim como existem máquinas e pessoas que são especialistas em criar códigos, existem pessoas e máquinas que trabalham justamente para quebrá-los. E acredite, dificilmente um código não é quebrado. Às vezes, necessita-se de anos, mas eles geralmente são entendidos. Entretanto, existe um livro que até hoje nem os melhores decifradores de código conseguiram de fato decifrar e, consequentemente, ler. Já ouviu falar do manuscrito Voynich? O manuscrito Voynich é um pequeno livro de 22 centímetros de altura por 16 de largura, com capa de couro, contendo ao todo 240 páginas, sendo a maioria delas ilustradas. Estima-se que ele foi produzido há cerca de 500 ou 600 anos atrás. O problema desse livro é justamente a sua escrita. Ninguém até hoje conseguiu de fato provar que decifrou essa linguagem. Por causa disso, ele é conhecido como o livro que ninguém consegue ler. A própria história desse livro é bastante interessante. Ninguém sabe quem é o autor da obra e nem os motivos pelos quais só existe um único exemplar como esse. Os cientistas estimam que ele foi criado no início do século XV. Apesar de não se saber o conteúdo do livro,
Os historiadores e pesquisadores acreditam que era um livro que serviria como uma farmacopeia, ou seja, um conjunto de instruções e informações relacionadas à área farmacêutica, contendo, portanto, nomenclaturas de substâncias, equipamentos e também outros tipos de dados relevantes. Porém, alguns insistem que, além de ser uma farmacopeia, a obra ainda tinha informações básicas sobre medicina da Idade Média. Ao menos é o que parece e o que os cientistas acreditam. Todas essas informações obtidas pelos pesquisadores foram baseadas no estudo das figuras do livro e também da estrutura dos parágrafos e da obra em si. Mas, afinal de contas, de onde esse livro surgiu? E como ele ficou famoso, a ponto de vários pesquisadores passarem anos estudando sobre ele? Por muitos anos, não havia registro de que o livro existia. A história do livro começa a ser conhecida a partir do século XVI, quando o imperador Rodolfo II, do Sacro Império Romano Germânico, obteve essa obra. O matemático John Dee teria vendido ao imperador o manuscrito. Não se sabe como Dee conseguiu o livro. Alguns pesquisadores suspeitam que o matemático teria envolvimento com a obra. Porém, essa teoria é descartada pela maioria. Depois disso, o livro passou pelas mãos de várias pessoas, como Georges Barèche, Jean Marcy, até parar nas mãos da Igreja Católica, sem que ninguém conseguisse entender uma única palavra do livro. A partir disso, a nossa história dá um salto no tempo e vai parar no século XX. No ano de 1912, quando o americano Wilfrid Michael Voynich comprou um livro antigo no colégio jesuíta da Villa Mandragone, na cidade de Frascati, na Itália. Por ser um mercador de livros, Voynich não deu importância ao livro logo de cara. E como os jesuítas precisavam de dinheiro para reformar sua vila, eles também não pensaram duas vezes em se desfazerem da obra e de vários outros livros da sua biblioteca. Ou seja, naquele momento, o manuscrito era só uma entre várias obras antigas. Mas então Voynich decidiu examinar os livros que ele comprou até chegar ao manuscrito. Ele chamou a sua atenção logo de cara. Não conseguindo ler, ele tentou procurar a ajuda de especialistas, que também não estavam conseguindo entender do que se tratava a obra. E pelo fato de Voynich ter sido o homem responsável por tornar o livro público na atualidade, ele ganhou o apelido de Manuscrito de Voynich. Durante todo esse tempo, algumas letras teriam sido reconhecidas. Porém, ao serem colocadas juntas ou mesmo em padrões, elas não fazem nenhum sentido. Os cientistas acreditam que 2 alfabetos auxiliares foram utilizados para aumentar a complexidade do texto. Atualmente, o livro se encontra na biblioteca da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde ainda é estudado por diversos especialistas. Até computadores com inteligências artificiais avançadas tentaram decifrar o código, mas falharam miseravelmente. Isso fez com que existissem teorias de que, na verdade, o manuscrito Voynich não tenha um conteúdo inteligível e que, na verdade, ele seria apenas uma forma de ilustrar o livro, ou mesmo uma maneira de ludibriar potenciais compradores. Entretanto, algumas pesquisas indicam que realmente há uma linguagem inteligível, já que o livro segue padrões linguísticos. Só que em 2017, o historiador britânico Nicholas Gibbs afirmou que conseguiu resolver esse mistério. O seu artigo chegou a ser publicado na revista The Times Literary Supplement. Nele, o historiador afirma que o livro tem caráter medicinal e que servia como uma espécie de guia de saúde para as pessoas, sendo que boa parte dele era mais voltado para as mulheres. Segundo ele, 2 linhas teriam sido traduzidas graças a uma língua
muito conhecida por historiadores: o latim. Ele afirmou que encontrou padrões de ligaduras tipográficas, que é quando uma letra se une na outra, como nesses casos aqui. Ou seja, segundo ele, o livro possuía espécies de abreviações do latim, recurso que, de certa forma, era relativamente comum na Idade Média, época em que o livro teria sido confeccionado. Para descobrir isso, ele consultou o léxico Abreviaturarum de latim medieval, produzido em 1899 por Adriano Capelli, uma referência na língua. Isso fez com que Gibbs tivesse identificado palavras como raiz e água, o que indicaria que o manuscrito Voynich seria justamente um guia medicinal. Porém, nem tudo são flores. No artigo publicado por ele, aparecem apenas 2 linhas que, teoricamente, teriam sido traduzidas. Muitos especialistas criticaram Gibbs e afirmaram que nada do que ele havia publicado provava de fato que aquela era a tradução real da obra, e muito menos que o conteúdo do livro seria o que ele afirmou. Afinal, como você lê 2 linhas de um livro e sabe dizer exatamente sobre o que ele é? Inclusive a diretora da Academia Medieval dos Estados Unidos, Liza Davis, disse que essa seria mais uma solução tão convincente quanto todas as outras milhares que já foram propostas ao longo das décadas. Ou seja, friamente falando, o artigo publicado pelo historiador inglês realmente carece de mais informações e não apresenta uma resolução total para o livro. Sua amostra é muito pequena, o que faz com que o conteúdo da obra continue sendo um mistério para os pesquisadores e amantes de histórias estranhas como essa. E você? Acredita que algum dia o conteúdo desse livro será solucionado? Ou você acredita na teoria de que, na verdade, ele não foi escrito em código e não passa de uma escrita decorativa que não possui nenhum sentido? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e assinar o canal. Todos os dias tem vídeo novo por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.